está além do último suspiro? A alma é realmente imortal ou essa crença é apenas um refúgio para aqueles que temem o desconhecido? A ideia de renascer em outra forma pode ser confiável ou é apenas uma ilusão reconfortante? E quanto aos reinos eternos de luz e escuridão, céu e inferno? Serei bem-vindo em um lugar de paz e amor ou serei mergulhado em um abismo de desespero? Essas perguntas há muito se entrelaçam na mente humana, criando um véu de mistério que separa esta vida do que está além. A morte é o fim definitivo da nossa existência ou é apenas o começo de uma jornada espiritual desconhecida? Uma pesquisa recente conduzida por uma rede de televisão dos Estados Unidos revelou que quase 80% das pessoas no mundo todo acreditam na vida após a morte e na imortalidade da alma. Alguns afirmam que quando o corpo morre, a alma é libertada e enviada para o purgatório, onde expia os pecados antes de entrar no céu. Outros acreditam na reencarnação, vivendo novamente na Terra em um novo corpo. Ainda assim, alguns acreditam que dormirão em seus túmulos até o retorno de Cristo. Essas crenças variadas levaram a muita confusão sobre o que realmente nos espera após a morte. No entanto, essa confusão se dissipa quando nos voltamos para a Bíblia, a Palavra de Deus, que fornece respostas claras às perguntas mais profundas da humanidade. No vídeo de hoje, revelarei 5 verdades surpreendentes sobre a morte que podem desafiar suas crenças atuais. Mas antes de mergulharmos, encorajo você a se inscrever no meu canal e clicar no ícone do sino para receber notificações sempre que eu enviar um novo vídeo. Agora, venha comigo enquanto exploramos esses mistérios profundos. Vamos começar. O primeiro fato que precisamos confrontar é que os mortos não podem se comunicar com os vivos. Em várias culturas e religiões, há uma crença generalizada de que aqueles que faleceram continuam a influenciar a vida dos vivos e podem até revelar verdades ocultas a eles. Esse conceito é vividamente retratado na cultura popular, como o conhecido filme Ghost. No entanto, não é isso que a palavra de Deus ensina. Em Eclesiastes capítulo 9, está escrito: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, não têm mais recompensa, e até o seu nome está esquecido. O seu amor, o seu ódio e o seu ciúme já há muito desapareceram, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Esta passagem deixa claro que, uma vez que alguém morre, não tem mais nenhuma influência na terra, nem tem qualquer acesso aos vivos. Portanto, quando você ouve histórias de uma pessoa falecida enviando mensagens aos vivos por meio de um médium ou qualquer outro tipo de mensageiro, você deve ser cético. Embora essas histórias possam oferecer conforto, elas não vêm da pessoa falecida. A Bíblia nos avisa que Satanás pode se disfarçar de anjo de luz, buscando enganar as pessoas e afastá-las da verdade do Senhor. Além disso, a parábola de Jesus sobre Lázaro e o homem rico enfatiza que há um grande abismo entre os vivos e os mortos, tornando impossível qualquer interação entre eles. O segundo fato que devemos entender é que após a morte, nosso espírito retorna a Deus. Muitos filmes, séries e livros retratam espíritos vagando pelo mundo, protegendo os vivos ou assombrando-os com terror. Além disso, contos de almas reencarnando em novos corpos para continuar sua jornada terrena são comuns em várias formas de mídia. Mas essas histórias nada mais são do que invenções, pois a Bíblia nos assegura que quando morremos, nossos corpos retornam ao pó do qual foram formados, e nossos espíritos retornam a Deus. Como está escrito, e o pó retorna à terra de onde veio, e o espírito retorna a Deus que o deu. Uma verdade fascinante que você deve estar ciente é que quando Jesus retornar, seremos transformados e reunidos com Ele em nossos próprios corpos físicos. Não seremos espíritos desencarnados flutuando por aí, em vez disso, seremos seres reais e tangíveis, capazes de tocar e reconhecer as pessoas que amamos, e até mesmo desfrutar de refeições juntos. Essa realidade é poderosamente ilustrada em Lucas 24. Após sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos,
que inicialmente ficaram assustados e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus os tranquilizou, dizendo: Por que vocês estão perturbados e por que dúvidas surgem em suas mentes? Olhem para as minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam, um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Para provar ainda mais sua ressurreição física, ele mostrou a eles suas mãos e pés, e até perguntou: Vocês têm aqui algo para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Este momento destaca a profunda verdade de que, em nossos corpos ressuscitados, estaremos completamente vivos, capazes de interagir uns com os outros e experimentar a vida em sua plenitude, assim como Jesus fez após sua ressurreição. O terceiro fato a entender é que quando um cristão morre, ele imediatamente entra na presença de Jesus. Se você entregou sua vida a Cristo e o aceitou como seu Salvador, sua alma estará com ele no momento em que você deixar esta vida. Esta é a promessa que Jesus fez ao ladrão na cruz quando disse: Hoje você estará comigo no paraíso. Na Bíblia, o termo paraíso, junto com a frase seio de Abraão, de Lucas 16:22, foi usado pelos judeus para descrever o lugar de felicidade e descanso onde os fiéis habitariam após a morte. Em sua conversa com o ladrão, Jesus deixou claro que este lugar de descanso e alegria é em sua própria presença. Também vemos essa verdade ecoada no livro de Atos, onde Estevão, pouco antes de sua morte, teve uma visão de Jesus em pé à direita de Deus, pronto para recebê-lo. Enquanto estava sendo apedrejado, Estevão clamou: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Isso significa que no momento em que o espírito de Estevão deixou seu corpo, ele foi bem-vindo na presença de Cristo. Para os crentes, isso significa que a morte não é um fim, mas uma transição para a comunhão eterna com o Senhor. Por fim, temos os profundos ensinamentos do apóstolo Paulo. No final de sua vida, enquanto estava preso e antecipando sua morte, Paulo enfrentou seu destino com notável serenidade. Longe de temer a morte, ele expressou um profundo desejo de estar com Cristo, afirmando: Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Esta declaração reflete a firme crença de Paulo de que seu espírito estaria imediatamente na presença de Jesus após a morte. Esta garantia confirma que, de acordo com a Bíblia, os cristãos são levados para estar com Cristo logo após a morte. O quarto fato é que os corpos dos cristãos dormem após a morte. Na terminologia bíblica, a palavra sono tem dois significados principais. Um se refere ao descanso diário que todos nós experimentamos, e o outro significa a morte do corpo, conforme ilustrado na história de Lázaro. Em João 11, Jesus se referiu à morte de Lázaro como sono. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para acordá-lo. Seus discípulos entenderam mal e pensaram que ele estava falando de um sono comum, então Jesus esclareceu: Lázaro está morto, e por amor de vocês, estou feliz por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. É importante notar que o termo sono neste contexto é usado especificamente para cristãos. Conforme declarado em 1 Tessalonicenses 4:13-14, Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, nem que se entristeçam como os demais homens, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos que Deus trará com Jesus aqueles que nele dormiram. O sono se refere ao estado dos corpos dos crentes que morreram antes do retorno de Jesus, não seus espíritos ou almas. Apoiando ainda mais esse entendimento, Mateus 27:52 relata: Os túmulos se abriram, e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Esta passagem confirma que, enquanto os corpos dos fiéis descansam simbolicamente como se estivessem dormindo, seus espíritos estão com Cristo. Tessalonicenses oferece uma das promessas mais profundas e esperançosas encontradas na Bíblia. Ela fala diretamente àqueles que experimentaram a tristeza de perder um ente querido, proporcionando consolo em meio à sua dor.
O apóstolo Paulo não está apenas oferecendo palavras de conforto, mas revelando um vislumbre do plano divino que aguarda os crentes no futuro. Ao descrever aqueles que dormem, Paulo emprega uma metáfora convincente que contrasta fortemente com as percepções mundanas da morte. Para muitos, a morte representa um abismo final impenetrável de escuridão e esquecimento. No entanto, de uma perspectiva bíblica, a morte é meramente um estado temporário de descanso para o corpo, enquanto o espírito e a alma permanecem vivos e aguardam a ressurreição. A revelação de Paulo é nada menos que de tirar o fôlego. Deus, por meio de Jesus, ressuscitará aqueles que adormeceram nele. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, também aqueles que morreram na fé serão trazidos de volta à vida quando ele retornar. Esta promessa oferece uma esperança que transcende a angústia da morte, uma esperança de reunião, restauração e vida eterna. Paulo elabora este evento extraordinário em outras passagens, como 1 Coríntios 15, onde descreve a transformação de nossos corpos. Os corpos mortais e corruptíveis serão transformados em imortais e incorruptíveis. Esta transformação desafia nossa compreensão e mostra um poder divino além das capacidades humanas. A ressurreição descrita em Mateus 27, 52, onde os túmulos foram abertos e os santos foram ressuscitados, atua como um antegozo de um evento mais amplo e glorioso que está por vir. Ela serve como uma demonstração poderosa da soberania de Deus sobre a morte e uma garantia das promessas feitas para o futuro. Essa visão bíblica da morte e ressurreição nos convida a olhar além de nossas percepções imediatas e compreender uma realidade que transcende as limitações de nossa existência terrena. Ela nos desafia a abraçar promessas que desafiam as restrições deste mundo. Em tempos de luto e sofrimento, essas promessas oferecem profundo conforto e esperança, afirmando que a morte não é o capítulo final para aqueles que estão em Cristo. Enquanto navegamos pela vida nesta terra, mesmo diante de uma perda profunda, podemos nos agarrar à certeza de um futuro glorioso, um futuro livre de lágrimas e dor, onde a morte será vencida de uma vez por todas e onde viveremos eternamente na presença de Deus. Essa esperança não é meramente uma fonte de conforto, é transformadora. Ela nos inspira a viver com propósito, a amar com intensidade e a nos mantermos firmes em nossa fé, sabendo que o melhor ainda está por vir. A questão que surge é: o que acontece com os corpos físicos dos cristãos? De acordo com a Bíblia, eles realmente despertam no retorno de Jesus. Em 1 Coríntios 15, Paulo revela que no toque final da trombeta, os corpos de todos os cristãos que morreram serão ressuscitados. Esses corpos passarão por uma transformação profunda, tornando-se imperecíveis e imortais. Então, habitaremos com Cristo e reinaremos com Ele em seu reino na terra. Paulo escreve: escutem, eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Esta promessa encapsula o triunfo final sobre a morte, sinalizando um futuro em que seremos totalmente restaurados e transformados, vivendo em vitória eterna com Cristo. Amém, irmãos. A profunda verdade exposta por Paulo em 1 Coríntios nos conduz a um reino rico em mistério e esperança. Ela transforma nossa fé cristã de uma mera crença em uma jornada épica em direção às extraordinárias promessas de Deus. Imagine, um dia, ao som de uma trombeta celestial, um evento de significado incomparável se desenrolará. Esta não será uma ocorrência comum, será um momento que remodelará o próprio tecido da história. A perspectiva de nossos corpos físicos, atualmente sujeitos à dor, envelhecimento e mortalidade, serem transformados em formas incorruptíveis e imortais é nada menos que inspiradora.
significa uma elevação radical de nossa existência, onde a fragilidade dá lugar à eternidade. Esta não é uma fábula, mas uma promessa divina. Mas o que isso significa para nós em nossas vidas diárias? Serve como um poderoso lembrete de que a vida se estende além do momento presente. Nossas provações, sofrimentos, triunfos e alegrias são apenas o prólogo de uma grande narrativa. O apóstolo Paulo nos assegura que um final magnífico nos aguarda, um momento de transformação tão profundo que será semelhante ao despertar de um sono profundo para uma nova realidade, onde a morte não tem domínio. Além disso, essa promessa remodela nossa perspectiva sobre a vida e o corpo. Em uma cultura fixada na juventude e na beleza física, a garantia da ressurreição nos lembra que nosso verdadeiro valor não está na perfeição superficial, mas em nossa posição diante de Deus. Embora nossos corpos estejam destinados a perecer, eles são valorizados o suficiente por Deus para garantir sua restauração e transformação. Essa promessa divina reafirma que nossa existência é estimada e nossas vidas são parte de um plano maior e eterno. Além disso, essa promessa serve como um convite para viver com profunda esperança. Em tempos de luto ou quando confrontados com o medo da morte, podemos nos apegar à garantia de que a morte não é o capítulo final. Há uma continuidade além desta vida, um futuro garantido não por nossas próprias ações, mas pelo triunfo de Cristo sobre a morte. Essa certeza remodela a maneira como navegamos em nossas vidas diárias, como lidamos com a dor e como vivemos nossa fé. A ressurreição antecipada de nossos corpos no retorno de Jesus também nos chama à ação. Entender que este mundo não é o fim e que estamos destinados à vida eterna com Cristo nos obriga a viver de uma maneira que reflita essa esperança eterna. Isso significa buscar a justiça, amar profundamente nossos vizinhos e compartilhar ativamente a mensagem da ressurreição. Em essência, essa promessa de transformação e ressurreição não é meramente uma conclusão feliz para a humanidade, ela representa o cumprimento de um plano divino que começou com a criação do mundo. É uma promessa que nos fortalece hoje e instila uma esperança inabalável para o futuro. Quando esse momento chegar, com o som da última trombeta, estaremos preparados para despertar para uma nova eternidade, libertos da corrupção e adornados com a imortalidade para sempre. Não importa se seu corpo foi sepultado em um cemitério, cremado, consumido por animais ou simplesmente desaparecido, quando a trombeta soar, cada partícula do seu corpo será reunida e apresentada diante do Senhor. Um aspecto surpreendente deste evento é que os corpos ressuscitados se reunirão com os corpos daqueles que estavam vivos no retorno de Jesus, juntos, todos receberemos corpos glorificados semelhantes ao corpo ressuscitado de Cristo. Imagine isto, um dia, sem qualquer aviso prévio, o som de uma trombeta ressoará em todos os cantos do mundo. Este não será um som comum, mas o arauto de um evento sem precedentes na história humana. Conforme descrito nas Escrituras, este será o momento em que o extraordinário se desenrolará, a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Embora isso possa parecer algo saído de um conto fantástico, está profundamente enraizado nas promessas bíblicas. O aspecto mais notável é a descrição bíblica desse processo de reunificação e transformação. Independentemente do que aconteça com o corpo físico após a morte, neste momento crucial, cada partícula e átomo que antes compunham os corpos dos fiéis serão restaurados. É uma promessa de restauração total e completa. Essa promessa desafia os limites comuns da compreensão humana. Em um mundo onde a morte muitas vezes parece a conclusão final, a Bíblia oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Ela descreve um futuro onde não apenas continuaremos a existir, mas seremos restaurados a um estado de glória perfeita. Não se trata de uma existência abstrata ou desencarnada, mas de receber corpos tangíveis e glorificados, livres de doenças, envelhecimento e da finalidade da morte. O conceito de corpos glorificados, semelhante ao de Jesus após sua ressurreição, é verdadeiramente cativante.
Jesus não retornou como um espírito etéreo, ele ressuscitou fisicamente dos mortos, demonstrando sua existência tangível ao comer, ser tocado e mostrar as marcas de sua crucificação como prova de sua identidade. No entanto, ele também exibiu habilidades extraordinárias, como aparecer em salas trancadas e ascender ao céu. Essa mistura de natureza física e glorificada é o que nos espera no futuro. O momento em que os corpos ressuscitados encontrarem aqueles que estão vivos no retorno de Jesus será repleto de alegria indescritível. Famílias e amigos que foram separados pela morte serão reunidos em uma expressão avassaladora de felicidade. Imagine as lágrimas de alegria, os abraços sinceros e a descrença que se transformarão em louvor. Será um momento profundo de redenção, o cumprimento das promessas divinas, onde toda tristeza é apagada e o sofrimento se torna uma memória distante. Além disso, essa transformação nos prepara para habitar o reino de Deus, reinar com Cristo e abraçar a nova criação que Ele prometeu. Teremos a oportunidade de explorar, aprender e crescer sem as restrições que vivenciamos agora. A eternidade não será um trecho infinito de monotonia, mas uma aventura contínua, repleta de amor, descoberta e crescimento contínuo. Assim, esta promessa bíblica não é meramente sobre escapar da morte, ela abrange a restauração de todas as coisas, o estabelecimento da justiça e a realização do propósito divino para o qual fomos criados. Ela fornece uma visão que dá significado às nossas vidas presentes e oferece esperança para o futuro, inspirando-nos a viver de uma maneira que reflita essa expectativa gloriosa. Quando a trombeta soar, estaremos preparados para o que promete ser o capítulo mais emocionante da nossa existência. Então, irmãos e irmãs, é natural ter dúvidas e medos sobre a morte. Grande parte dessa incerteza decorre de não saber o que nos espera quando nossa jornada terrena terminar. Mas a palavra de Deus nos oferece profundo conforto e clareza sobre essa transição inevitável. A morte não é o fim, meus amigos. Jesus morreu e ressuscitou para que todos os que creem nele possam ter vida eterna, uma vida livre de morte, dor e sofrimento. Confie na promessa que Cristo estende a você hoje: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Diante de uma realidade tão profunda e misteriosa como a morte, é natural que dúvidas e medos venham à tona. Afinal, confrontar o desconhecido pode ser inquietante. No entanto, como a Escritura nos tranquiliza, ela fornece uma perspectiva transformadora, transformando o que parece um fim em um novo começo, repleto de esperança e promessas divinas. Quando contemplamos a declaração de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, somos encorajados a olhar além dos limites de nossa existência física. Jesus não está apenas falando sobre superar a morte em um sentido literal, ele está se referindo a uma transformação profunda que ultrapassa nossa compreensão terrena. A vida eterna que ele promete não é apenas uma extensão de nossa existência atual, mas um reino de existência completamente novo na presença de Deus, onde sofrimento e dor não têm lugar. Apegar-se desesperadamente a cada momento fugaz como se fosse o último, nem ver o fim da vida como uma perda irreparável. Em vez disso, somos encorajados a abraçar a vida completamente, entendendo que cada experiência, alegria e desafio é parte de uma jornada maior que transcende nossa existência terrena. Isso não significa que a tristeza ou o anseio desapareçam. Somos seres emocionais com conexões e apegos profundos. No entanto, mesmo em nossa dor, podemos encontrar conforto firme na certeza de uma futura reunião em uma realidade livre de morte, choro e dor, conforme prometido em Apocalipse 21:04. Além disso, essa esperança transforma a maneira como nos envolvemos com o mundo. Saber que a morte não tem a palavra final nos liberta para amar mais livremente, agir com mais coragem e estender o perdão mais prontamente. Isso nos motiva a buscar significado e propósito, não apenas para nosso próprio crescimento, mas também como um meio de refletir o amor de Deus em nossas interações com os outros. Assim,
À medida que navegamos pelas incertezas da vida e pela inevitabilidade da morte, podemos nos agarrar firmemente à promessa de Jesus. A fé na ressurreição e na vida eterna que ele oferece é mais do que uma fonte de conforto diante do desconhecido, é a base para uma vida marcada pela esperança, propósito e amor sem limites. Sim, podemos confiar de todo o coração na promessa de Cristo, não como uma negação da realidade da morte, mas como a mais profunda afirmação da vida que ela realmente representa. Abrace esta verdade e você experimentará uma paz que excede todo entendimento, guardando seus corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Chegamos ao final do nosso vídeo e espero que você tenha achado significativo. Não se esqueça de se inscrever e deixar um comentário abaixo. Continue explorando a rica história da Bíblia, conferindo os 2 vídeos recomendados na tela. Que Deus o abençoe e nos vemos no próximo vídeo.